hoje nós vamos estar aqui com o nosso querido Maxwell, maravilhoso, que hoje veio para conversar com a gente sobre esse lado tão importante na vida dos nossos pets. E ele, como veterinário, está aqui com a gente. Estava com saudade de você, tudo bem? Tudo bom, bom dia a todos. Também estava com saudade de todos aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre uma diferença entre as verminoses e também sobre outras doenças que podem acometer o sistema digestivo dos animais. Então, vamos logo explicando para quem está em casa. Isso, porque nós temos bactérias, nós temos protozoários e temos as próprias vermes que podem acometer o sistema digestivo deles. Então, às vezes, as pessoas acham que só porque o animal ele apresenta aquela barriguinha inchada, apresenta uma diarreia, apresenta o cansado, que geralmente são sintomas muito semelhantes, né, entre as doenças, eles acham que tudo generaliza para verme, né? Então, é importante a gente sempre buscar fazer o melhor diagnóstico através dos exames, através de uma consulta com o médico veterinário, para identificar a principal causa daquelas doenças realmente, daqueles sintomas, tá? Os principais sintomas, eles são aquela dorzinha de barriga, né, que como tu falaste mais cedo, que ele busca até um capinzinho, né, para poder dar aquela aliviada, um inchaço na barriguinha, ele fica cansado, ele não quer brincar, ele fica sem vontade de comer, né? E nos casos mais graves, ele acaba expelindo aquele verme, né, através das fezes. E quais são os vermes mais comuns, né? E o que a gente tem que observar? Eu estava agora há pouco vendo o petzinho comendo lá no recipientezinho. A gente tem que ser atento relacionado a isso, né? Porque as pessoas pensam que porque é um pet, você pode dar atenção para ele de qualquer jeito. E não é assim. É a gente parar para pensar que se a gente comer de qualquer jeito, a gente vai ter problemas. Assim são os pets, né? Porque eles estão cada dia mais e mais ligados a nós. Mais e mais na sua cama, mais e mais no sofá onde você está, no ambiente que você está, mais e mais você ali alisando ele, mexendo com seu cãozinho. Quer dizer, quando você está cuidando de um pet e que você está pensando na questão das verminoses, você também tem que parar para pensar que você está na história também. Sim. Ali é um casamento, né? Exatamente, é um casamento. As principais verminoses assim, mais conhecidas é a toxocara, o ancilóstomo e a própria ascaris, que é a lombriga, que é bem conhecida, né, por todos nós. Né? Esses são os principais, assim. O método de prevenção geralmente é o mesmo, né, com o uso dos vermífagos, né? Geralmente as pessoas perguntam assim, como é que eu devo dar o vermífago? Hoje a indústria, ela tem uma tecnologia tão avançada que hoje não tem como você definir especificamente um protocolo, digamos assim, certo. Você tem que seguir as recomendações daquele fabricante, porque pode variar de mês em mês, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, entendeu? Então vai depender muito da situação. Uma outra coisa muito importante que tu falaste agora é a questão dos comedores, bebedores e do ambiente desse animal. Por exemplo, animais que estão mais presentes em ambientes livres, como na imagem está mostrando, tipo gramado, como uma areia, né? Ele acaba sendo mais suscetível a ter contato com essas doenças, né? Agora, quando ele é um animal mais dentro de casa, um animal de apartamento, né, onde ele desce 1 a 2 vezes por dia, ele não tem tanto contato, né? E uma outra coisa também muito importante que a gente destaca é o controle ambiental. Nós estamos com um probleminha com o seu microfone. Eu gostaria que os meninos pudessem corrigir aqui, que foi comunicado, enquanto a gente conversa com você que está assistindo em casa. Nós vamos voltar a essa fala. Eu gostaria só de saber se a comunicação que ele estava fazendo só estava falhando ou se a comunicação realmente não estava sendo levada ao ar. Possível? A nossa direção caiu total, né? Então, nós vamos voltar a falar o que o nosso veterinário estava comentando, falando agora há pouco a respeito das verminoses e os cuidados que a gente tem que ter, né? A gente vai voltar a falar. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que está assistindo o nosso programa que você precisa, em primeiro lugar, observar o ambiente, mas também entender que as verminoses, elas podem realmente trazer alguns problemas e é claro que a gente traz todos esses cuidados. Me desculpa,
tá? Tá tudo bom. Mas a gente tem que voltar a falar um pouquinho antes o que você vinha falando, porque o público de casa provavelmente não ouviu. Pronto. A gente falou um pouco sobre a questão do ambiente, Sim. né? Que o animal que ele tem contato com grama, com terra, né? Ele acaba sendo mais susceptível a problemas de verminose, porque ele tem contato com aquele ambiente que está ali, digamos assim, mais exposto, né? Já o animal de apartamento é o animal que está dentro de casa, né? É um animal que ele já é mais assim reservado, então ele não fica tão susceptível. Mas independente de qualquer coisa, é importante que se mantenha sempre limpinho os comedores e bebedouros desses animais, tá? Porque deixando resíduos, esses resíduos acabam se tornando até um meio de cultura para outros micro-organismos e outros organismos, né? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente também com a água. A água, ela é um vetor, ela transmite muitas doenças, né? E quando essa água que é fornecida para o animal, ela não é tratada, ela pode trazer, inclusive, ovos de vermes para esses animais. E o que a gente percebe é que esse pet, ele vai lá, toma um pouquinho daquela água, é diferente da gente. Você coloca um copo de água, você toma ela toda. Depois você vai lavar o copo e você vai tomar uma outra água, né? Já no caso do pet, as pessoas provavelmente têm essa falsa ilusão de que colocou uma água ali, não precisa mais mexer, só quando acabar. Não tem pessoas que são assim, né? E quase sempre a população não observa isso. Mas aquela água, se você não ficar trocando ela constantemente, ela fica grossa, ela fica pastosa. Isso, ela fica, que a gente chama de viscosa. De tanto o gato ou às vezes o cachorro vai ali, né? Ele está colocando a língua dele, aquela água já não é mais a mesma. Não, não é a mesma. Ainda mais porque, geralmente, o consumo de água, ele ocorre após o consumo do alimento. Sim. Então, o animal, ele come, ele fica com resíduo na região da boca, dentro da cavidade oral, e acaba sujando aquela água com a saliva e com esses resíduos alimentares, o que acaba causando a contaminação dessa água também, né? A água já não fica tão viável, né? Mas é importante que a gente possa estar trocando essa água ali por volta de umas 3, 4, né, vezes por dia, ainda mais porque, mesmo sem ela estar sendo utilizada pelo animal, a gente tem que observar que a água ela fica exposta ao ambiente, né? Então, é importante que a gente possa estar trocando aquela água. E em questão da ração, é importante que a gente coloque a quantidade exata, assim, uma quantidade boa para o animal, para evitar com que o animal ele desperdice e aquela ração ela estrague e fique ali. Pronto. Entendeu? Outra coisa que me chama a atenção, quando você chega em alguns locais que você vê aquela ração que ela é colocada em saquinhos. Porém, a gente percebe que pode, por exemplo, entrar um arzinho naquela alimentação, não foi realmente ensacada da forma correta. A sensação que você tem é de que ela está envelhecida. A gente tem que ter um cuidado também, provavelmente, com essa ração, com os fungos, com os mofos. Isso também pode ter alguma ligação com a questão das verminoses? Ou não? Eu não diria diretamente com as verminoses, Sei. mas eu diria que em relação à contaminação, É sim, mais fácil, é né? mais fácil, né? Ela acaba sendo contaminada por vários agentes, não somente fungos, como outros parasitas, né? E também uma coisa importante a gente destacar, que às vezes a ração ela fica exposta, né? Que é comercializada a granel. E essa ração exposta acaba entrando em contato com outros animais que podem ali ter contato com aquela ração e acabar transmitindo, né, alguma enfermidade, né, por exemplo, o rato, né, se não estiver bem armazenado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pronto, quando você fala de rato, rato gosta dessas raçõezinhas, por exemplo, aquela ração que dorme naquele ambiente onde aquele pet está toda hora indo ali comer. Corre o risco desse rato, por exemplo, ir lá contaminar esse alimento? Corre o risco do rato ir lá contaminar, inclusive também a água, tá? E aí pode ser pode ser um transmissor, inclusive, de leptospirose, tá? Então são formas de contágio, né? Isso, são formas de contágio. É porque quando a gente fala de verminose, às vezes a gente tenta separar muito assim, vamos falar de vermes redondos e vermes achatados, como por exemplo a solitária, né? Mas existem tantas outras formas parasitárias que podem acometer o animal, que é difícil. Por exemplo, a giardia, que é um protozoário muito comum e o pessoal pensa que é uma verminose, entendeu? Mas não é uma verme, é um protozoário. Então o tratamento ele é diferente. Como é esse tratamento?
Bom, o tratamento geralmente com giardia é um específico para matar, né, a giardia, né, geralmente giardicidas, né, que são utilizados, né, assim também com das verminoses, né, dependendo de como são essas verminoses, que algumas ficam presas no trato gastrointestinal, outras elas só impedem a passagem do sistema, né, do alimento para o sistema digestivo. Inclusive, você já falou um pouquinho dos sinais e até mesmo dos sintomas. E aí, você já começou a entrar um pouco na questão das complicações, né? O que a gente pode trazer de problema para esse petzinho? Bom, aí nesses casos, o que pode acontecer? Além de interromper a passagem do sistema digestivo, né, esses animais eles não vão conseguir absorver o alimento, os nutrientes. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar fraco, debilitado, vai ter problema na circulação, na respiração. Pode perder os dentes também? Perder os dentes não necessariamente. Vai depender dos efeitos colaterais da ação dessa verminose no sistema como um todo. No que pode afetar o ser humano? A questão da transmissão, né? O que a gente, como ser humano, que está o tempo todo ali com esses petzinhos, pode trazer de problemas para a gente? Olha, de problemas para a gente, pode ser transmitido as zoonoses, né, as próprias vermes, tá? Apesar de que algumas vermes, elas são muito específicas para determinados tipos de espécies, entendeu? Por exemplo, nós temos o gênero Ascaris, né, mas nós temos o Ascaris, né, para cada animalzinho, tá? Mas a gente pode se tornar muito vetor, né? A gente pode transmitir, né, chamada de antropozoonose, a gente pode transmitir as doenças para eles também, assim como eles podem transmitir para a gente. Agora vai depender do tipo de gênero, né, digamos assim, da espécie desse verme, que pode transmitir para a gente ou não. Bom, quando ele fala dessa forma, sobre os cuidados que a gente tem que ter relacionado à forma como a gente leva esses alimentos, aí chama atenção também para aqueles petzinhos que gostam de ficar nos ambientes. O que falar desses pets, principalmente os gatos, que são apaixonados por ambientes quentinhos? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, até com questão de roupas? Em relação a ele estar no local, né, ali com a gente, né, com todo mundo, né? Bom, é importante a gente primeiro deixar em dia, né, digamos assim, as vacinações, as vermifugações desses animais, para a gente ter certeza de que eles não vão transmitir nenhum tipo de doença. Sim. Né? E segundo, a gente sempre está mantendo aquelas nossas roupas também limpas, né? Chegamos da rua, porque, por exemplo, eu sou médico veterinário, então às vezes eu mexo com muitos animais, Sim. inclusive animais, né, doentes, né? Muitos animais doentes. Então, quando eu chego em casa, eu não toco nos animais. Eu tiro a roupa, coloco direto na máquina de lavar. Entendeu? Para poder evitar com que passe alguma doença para os meus animais. Então, é o mesmo que a gente deve fazer, né? Porque a roupa também se torna um vetor de transmissão. A gente falou de alimento, a gente falou de água, do recipiente deles, e vamos falar do ambiente ao qual nós convivemos, né? A gente chama atenção de como manter esse ambiente limpo para que esse pet também esteja ali. E quanto tempo, por exemplo, pode acontecer dessa situação ficar no solo, né? Naquele ambiente que nós estamos? Boa pergunta. Isso vai depender muito de cada tipo de espécie de verme. Tem verme que pode passar até anos preservado no solo. Verdade? O ovo. Anos? Né? Anos. Dependendo da espécie, pode ficar até anos. Meses, né? Principalmente se tiver em local que sempre está úmido. Né? Dependendo do parasita, você pode ter essas ocorrências. Relacionado a cachorros e gatos, o que chama mais atenção? Porque a gente percebe que o gato está o tempo todo se limpando, ele é muito limpinho e ele tem os lugares exatos dele fazer as suas obrigaçõezinhas. Mas no caso do cachorro, o cachorro muitas vezes que não é educado para, né, colocar suas fezes em determinados locais, muitas vezes ele está em vários pontos do ambiente. Como chamar a atenção, por exemplo, de pessoas que permitem muitas vezes que esses pets estejam defecando em vários pontos da casa? Bom, é importante a gente utilizar artifícios de domesticação, né, como aqueles produtos, né, um exemplo para xixi, né, que é o Pip Dog, né, geralmente utilizado, né, mas você também tem esses para evitar com que realizem as necessidades em determinados locais. Então, mas a questão da domesticação é muito importante nesse caso, né, do adestramento
e de ensinar o animal. A gente não pode esquecer que o animal ele tem o seu próprio comportamento. Então, às vezes, hoje ele está obedecendo, amanhã ele pode simplesmente fazer onde ele quiser. Então, é sempre bom chamar a atenção do pet, mostrar para ele onde é que tem que fazer, porque ele vai entender, né? Em relação à limpeza do ambiente, geralmente a gente sugere utilizar, né, por exemplo, de maneira geral, a água sanitária e o detergentezinho para botar aquele cheiro, né? Mas o mais importante observou o que o animal fez, faz logo a limpeza. Pronto. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre a questão do tratamento com esses pets. Eu queria que você falasse como é que funciona e quais são os cuidados que a gente tem que ter, mesmo que eles estejam bem. Porque realmente a gente já falou até sobre esse assunto, sobre a questão das verminoses. Às vezes você faz um tratamento, né, cuidando dessas verminoses ainda pequenininho e depois não liga mais. O pet fica lá e as pessoas não dão tanta importância. Como é que tem que ser feito anualmente, de 6 em 6? Como é feito isso? Pronto. Em relação a... E aí a gente fala as duas situações, não só as verminoses, como também... Pronto. Aí, em relação a esses tratamentos, geralmente a gente tem duas situações. Você tem a prevenção, né, que o vermífugo cabe muito bem, né, em alguns casos tem até, né, como algumas pessoas têm no mercado algumas vacinas, né, para vermes, mas não é bem vacina, tá? Mas acaba sendo uma medicação utilizada para prevenção. Então, essas medicações, elas devem ser utilizadas periodicamente e vai depender, como eu te falei anteriormente, sobre a questão da indústria, né? Eu geralmente sigo, né, o que a indústria recomenda na bula da medicação. Isso é muito importante, né? Todo tutorzinho lá dos seus animais leia uma bula das medicações antes de fornecer para o seu animal aquela medicação, tá? Porque pode haver alguma contraindicação em relação ao seu animal, tá? Então é importante a gente utilizar os vermífugos de maneira correta. Aí o tempo vai depender, geralmente o início, que eu sempre recomendo, é ali primeiro, segundo, terceiro mês e depois fazer de 6 em 6 meses. Mas isso vai de acordo com cada protocolo de cada médico veterinário, tá bom? E sobre o tratamento em si, depois que é identificado que o animal está doente, aí é importante você entrar diretamente com a medicação que vai causar a eliminação daquele verme ou daquele agente que está causando aquele problema, sendo protozoário, uma bactéria, né, ou então uma verme. Achei interessante quando você falou da questão da bula, do quanto é importante a gente ler. Geralmente as pessoas só querem ler bula quando elas compram um remédio sem indicação de um profissional. E aí a gente chama a atenção da população relacionada a isso. O médico passou aquele medicamento, vá ler a bula, né? Seja para o seu pet ou seja para você, isso é quem já chama logo no geral, porque é impressionante. As pessoas, não é questão de não ter confiança, é uma questão de você entender o que você pode sentir tomando aquele medicamento, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas veem aquela bula, já acham que não, aqui não tem condição de eu ler ela, de eu observar. O médico que passou, não é bem assim. Não é bem assim para os pets, né? Exatamente, ainda mais porque tem animais que já estão em algum outro tratamento. Sim. E que às vezes o médico veterinário não sabe porque as informações dependem muito do que o tutor diz pra gente. Verdade, ou às vezes está doente também, pode estar com outro tipo de doença e aí você não leu a bula para entender o que pode acontecer, a reação daquele remédio, né? Exato, então a gente precisa saber, né? Por exemplo, às vezes o tutor não quer dizer para a gente, ou até mesmo o tutor não sabe, e a gente pode acabar passando uma terapêutica que não vai servir para o animal. Verdade. Porque tem que cuidar de outra coisa primeiro. E o problema não está no remédio. Não está no remédio. E aí a gente tem que realmente passar essas informações. Faltou alguma informação que a gente tem que levar para quem está em casa? Bom, sempre cuidar muito bem do ambiente, isso é muito importante, né? Ressaltar sobre isso, né? A gente cuidar muito da gente também, né? Às vezes a boa parte da ação dessas verminoses também é nossa culpa, né? Porque a gente anda em vários lugares, verdade, a gente traz a gente sempre acha que só eles é que podem passar problemas para a gente. Na verdade, a gente é que muitas vezes está passando para eles. Pronto. E outra coisa também importante que eu não falei anteriormente, vocês em casa que têm
mais de 1 ou 2 animais e que esses animais têm contato com a rua, mesmo durante as caminhadas, vocês, por favor, visitem os médicos veterinários, marquem as consultas, porque às vezes as pessoas não marcam, né, os exames de rotina, e é importante marcar os exames de rotina dos animais. Né? Assim como a gente faz, os animais também precisam, né, de endócrino, nutricionista, né, todos esses profissionais que estão todos incluídos no médico veterinário. Verdade. Né? E até os banhos também, né? Tem, por exemplo, tem gente que não banha gato de jeito nenhum. E, pelo menos, de vez em quando, tem que dar um banho nesse gato, né? Sim, de vez em quando tem que dar um banho nesse gato, para tirar, né, para aliviar essa pele. Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, vai aparecer aí na nossa telinha o Instagram do nosso veterinário, mas a gente reforça, né? Vai falando aí o Instagram para quem está em casa. O Instagram é o @ dr.maxwellreis, né? Apareceu na telinha aí, né? Para todo mundo, só me seguir, tá? E eu estou sempre disponível para tirar as dúvidas dicas no DM. maravilhosas. As dicas são as melhores possíveis e vocês não podem perder de jeito nenhum.